levar você a ter uma atitude. E eu quero falar nessa noite sobre declarações de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé do Senhor. Eu sei que às vezes nós usamos aquele termo errado, né, de dizer o seguinte: fulano é muito sem fé, fulano não tem fé para nada, eu não tenho fé em coisa alguma. É errado esse termo. Todos nós temos fé, mas às vezes você tem fé na coisa errada. Você prefere acreditar talvez naquilo que as circunstâncias estão dizendo do que naquilo que Deus está te falando. Então hoje eu quero compartilhar com você sobre declarações de fé. Muitos irmãos estão chegando aqui do encontro e você vai viver uma vida talvez ali com muitas perseguições, com muitas lutas, mas você precisa aprender a declarar com fé, porque quando você declara com fé, as coisas começam a acontecer, as coisas começam a tomar rumo, a tomar direção, e Deus vai respondendo às suas orações. Então eu quero compartilhar com os irmãos aqui um princípio muito importante da vida cristã, né? Hoje a irmã Leia lá no encontro deve ter falado para os irmãos sobre o trilho do vencedor, que talvez você que está me ouvindo aqui não estava no encontro, não sabe quais são os momentos que nós aconselhamos você a passar, para que você se torne um vencedor diante dos olhos do Senhor. Talvez você fale: pastor, eu fui no encontro, e agora? Qual o próximo passo que eu tenho que tomar? O próximo passo, você vai ser consolidado. Depois nós incentivamos você ao batismo. Nós teremos um batismo daqui 3 ou 4 semanas, porque nós vamos ter um período de ministrar para você sobre o batismo, ensinar sobre o batismo, para que ninguém tome nenhuma decisão precipitada, de falar: eu quero batizar, e batiza pelo impulso, e daqui uns dias nem aqui está mais. Então nós queremos mostrar para você o real significado do batismo, e esse é o próximo passo no trilho. Depois nós incentivamos você a fazer os cursos da nossa igreja. Nós temos um curso que é o curso de maturidade no Espírito, que nós chamamos de cursão, e o CTL, que é o curso de treinamento de líderes. E aí você vai crescendo dentro da obra, dentro da igreja, né? Pode vir a ser um líder em treinamento, um líder de célula, um discipulador, e futuramente, quem sabe, até ser um dos pastores. Eu creio que nós vamos ser aqui uma grande igreja nessa cidade. Daqui uns anos nós vamos ter aqui vários pastores, pastores de jovens, pastores de adolescentes, pastores de casais, de adultos, de jovens maduros. Eu vejo que Deus, Ele vai nos dar aqui uma grande igreja, não para glória humana, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido, e para que as vidas reconheçam que existe um Deus que é poderoso, que é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Mas preste atenção, para nós trilharmos esse caminho, para nós entrarmos nesse trilho do vencedor, você vai precisar de declarações, vai precisar falar, vai precisar exercer fé, vai precisar de uma motivação na presença do Senhor. E as nossas declarações, elas são muito importantes, porque ou elas vão desmotivar você, ou elas vão colocar você para cima. Muitos têm declarado só palavras de fraqueza, palavras de que ele não consegue, de que ele não pode, que está tudo dando errado para ele, e aí nada acontece. Nós temos que declarar aquilo que o Senhor falou para nós declararmos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então pegue a sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 11, verso 22. Hoje eu vou ser o mais rápido que eu conseguir. Normalmente nós terminamos o culto 9 horas. Hoje eu acho difícil, porque já são 8h20, né? Mas vamos ver aqui. Sei que os irmãos estão cansados também.
Marcos 11, verso 22. Segundo livro do Novo Testamento. Amém? Marcos 11, 22 diz: ao que Jesus lhe disse: tem de fé em quem? Quem está comigo aqui, diga em quem? Em quem? Qual é a resposta, irmãos? Em Deus. Tem de fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Eu sei que muitos irmãos dizem ter fé, e às vezes outros que são até piores, que dizem não ter fé nenhuma. Mas a sua fé, ela possui uma força quando você declara, quando você fala, quando você externa ela, quando você coloca para fora. Então a nossa fé, ela precisa ser falada. O texto aqui diz o quê? Se alguém tiver coragem de dizer, ou seja, de falar para um monte: ergue daí e vai para acolá, que você está tampando o sol da manhã, eu quero bronzear hoje. Se alguém tiver fé para fazer isso, para falar isso, sem duvidar no coração, a Bíblia diz que isso será possível. Agora, para nós fazermos isso, a Bíblia diz que nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Por quê? Porque se nós colocarmos a fé no natural, nas circunstâncias, o que você vai pensar? Rapaz, isso aí nem 10 tratores dá conta de levantar esse monte daí. Como que só eu falar, sai daí, vai para ali? Não, isso é impossível. Aí muitos acham que não tem fé porque não creem nisso. Mas eu creio que o Senhor aqui, Ele está falando o seguinte: Ele não queria que você saísse mexendo aí nas montanhas, né? Falando: não, agora eu quero o Monte Everest aqui, nessa cidade, e destrua ela, porque tem muita gente ruim aqui. Eu acho que o Senhor não escreveu esse texto pensando nisso. Ele escreveu pensando no seguinte: que a fé para mover montanhas é uma fé muito grande, é uma fé muito intensa. Então, todos nós podemos exercer um nível de fé. O que o Senhor queria dizer era o seguinte: não há impossíveis aos olhos de Deus. Não tem nada que seja difícil demais aos olhos do Senhor. Então, se até um monte que aos nossos olhos parece impossível de transportar dali para ali, dali para acolá, o Senhor diz que se nós crermos, Ele vai fazer. É como se Ele estivesse falando para nós isso: não tem nada que é impossível para aquele que crê. Amém? Então o que você fala é muito importante, porque você vai se tornar o que você fala. Aquilo que nós falamos tem o poder, como eu falei, de nos guiar para o bem ou para o mal. A Bíblia menciona lá em Tiago 3,10 que de uma mesma boca podem sair bênçãos e maldição. Eu pergunto: o que é que tem saído da sua boca? O que é que tem saído da sua boca? É só maldição? Ah, não vou dar conta mesmo não. Ah, meu emprego não presta para nada. Ah, meu Deus do céu. Eita, será o que que sai? É só murmuração? É só declarações ousadas, mas declarações contrárias ao que o Senhor tem para você? Comece a declarar hoje a palavra de Deus, meu irmão. Se você tem vivido uma vida de enfermidade e os médicos têm falado: não tem jeito para você, você vai morrer, meu filho, não tem como, pode contar os dias. Creia naquilo que o Senhor tem falado. O Senhor fala o quê? Eis que todas as suas feridas já foram saradas, todas as suas enfermidades foram levadas sobre Jesus. Então creia naquilo que a palavra de Deus diz. Então o que você tem que falar? Declare a enfermidade, fale: eu não aceito, sai da minha vida, eu não aceito enfermidade na minha casa. Tem que falar isso, declare, ministre com fé, mesmo que esteja ali acamado, né? Esteja prostrado,
Fale: Senhor, eu creio que Tu és bom e o Senhor me curou. Porque quanto mais você fala, mais a sua fé será intensificada. Amém? Mais a sua fé será intensificada. Então, lá em Tiago, ele está, na verdade, dizendo o seguinte: que como que é possível de uma boca que sai palavras de bênção, poder sair também palavras de maldição? Como que alguém pode declarar palavras de fé e da mesma boca saírem palavras de dúvida e de murmuração? Nós precisamos entender hoje o tamanho do Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Então a palavra gera poder, e essa palavra que gera poder, ela precisa estar no seu coração hoje. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se não veem. Então, você vai declarar o que você ainda não tem. É loucura isso, não é? Quem aqui gostaria de ter um carro aí, diga amém. Você deveria falar: não, eu já tenho, pastor. Não gostaria de ter, não. Alguém aqui tem carro? Quem tem carro aí? Levanta a mão aí. Até você que quer ter também, pela fé. Nós deveríamos agir. Irmãos, eu vou contar algo para você. Eu lembro, eu acho que eu já contei isso. Tinha um tempo na minha vida que eu andava de bicicleta, jovem, né? E eu fui levantado como obreiro. Era um pastor em treinamento, né? Tinha ali os meus 18 anos. E eu andava de bicicleta para cima e para baixo. E aí um dia eu saí do prédio e caí na bicicleta. Fiquei esperando alguém me salvar, alguém me acudir. E aí eu vi uma irmãzinha, uma senhorinha correndo em minha direção. Eu falei: ô glória, Deus está mandando alguém para me ajudar. E aí, na hora ela chegou e falou: pastor, você está em pecado? Falei: não, por quê? Deixa eu checar aqui. Não, acho que não cometi nenhum pecado não. Por quê? Não, porque você caiu na porta da igreja, que vexame. Falei: realmente, eu gostaria de estar na moto, né? E aí depois desse dia, eu pedi para o Senhor, falei: meu Deus, me dá uma moto. A irmã está zombando ali de mim, riu de mim porque eu caí, dizendo que eu estou em pecado. Se eu tiver uma moto ou um carro, eu não vou cair dele. Do carro é mais difícil cair, né? Cair do carro é complicado, não tem nem como. E aí, eu falei: Senhor, me dá, eu quero a moto, me dá, eu sei que o Senhor tem. E eu andava nessa bicicleta como se estivesse andando numa moto. Como é que alguém anda na bicicleta como se estivesse andando na moto? Ele não sobe em calçada, ele não faz gato. Eu andava mesmo ali, não andava no meio da rua, mas andava na rua. Se a rotatória fosse lá em cima, eu ia lá, na minha moto. Podia cansar, mas eu falava: eu vou lá, porque eu estou na moto, Deus está providenciando. E tudo pela fé, cansava, às vezes andava o dobro. Mas é interessante que meu pai estava pagando um consórcio e eu nem sabia disso. Eu não morava com meu pai nesse tempo. E aí ele me ligou, falou: olha meu filho, não sei o que aconteceu, mas eu lembrei aqui que eu tenho um consórcio, eu estou pagando esse negócio e está parado. Eu já tenho aqui meu carro e tudo, eu não estou precisando, estava pagando isso aí mesmo só para futuramente comprar alguma coisa, né? Pegar a carta ali, investir em algo. Mas eu queria saber se você não quer ela, não quer assumir. Já paguei, acho que, não sei se era de 42, acho que ele tinha pagado umas 30. E ainda nem tinha sido contemplado. Eu falei: meu Deus, que consórcio terrível esse. Pagou 30 de 42 e ainda não saiu a moto. E aí ele perguntou: não, eu queria saber se você quer. Eu falei: mas como que é esse negócio aí? O senhor já pagou quantas, né? Fiquei até duvidando assim. Achei que ele tinha pagado umas 2. Aí: não, eu paguei 30. Eu falei: deve ser umas 100 então. Aí ele falou: não, é 42. E eu: é mesmo, então só falta um ano. E eu vou ter que passar quanto para o senhor? Não precisa passar nada não. Só quero saber se você quer. Eu falei: como é que é? O senhor está querendo saber se eu quero?
É na hora. Aí peguei, transferi ali para o meu nome, dei um lance lá. Eu sei que na outra semana já estava com a moto, algo assim inacreditável. Não tinha da onde tirar, não tinha como, meu salário não tinha como eu tirar uma moto assim, né? E aí Deus providenciou e fez. Por quê? Porque eu comecei a declarar. Mas para nós termos, nós temos que declarar. O que você declara quando os filhos aprontam? Esse menino tem jeito não, oh Deus. Às vezes você fala, ô benção, né? Como é que seu filho é? É a benção. Fala, mas se é a benção tá bom, não tá? Mas às vezes é a benção no mau sentido. Aí não vale esse tipo de declaração. Você tem que declarar o que realmente você quer. Ah não, meu filho é uma maravilha, mas crendo mesmo que é. Pode ser do jeito que for, mas nós precisamos declarar as coisas boas. Sabe por que muitos casamentos são destruídos? Porque só tem declarações de morte. O marido começa com os elogios, a mulher começa com os elogios, e aí vai passando os anos, e eles vão começando a xingar o outro, e xinga para lá, xinga para cá, e é só declaração terrível. Nenhum chega para o outro e fala, você é meu chuchuzinho, você é minha linda, você é meu gavião, né? Porque para o homem quer essas palavras assim fortes, não vai chamar o homem de, né, coisinha, né, molinho demais, não. Você é meu leão. Então assim, tudo isso são declarações que fazem bem para o casamento. Então Deus, Ele separa todas as coisas, irmãos, para nós termos sabedoria de como lidar, como falar com as pessoas, como lidar nas situações. Quantos em casa às vezes só declaram que a mãe não presta, que a mãe é ruim demais, mas a senhora é isso. Começa a declarar palavras de fé. Creia, amém, irmãos? Creia que o Senhor pode fazer grandes coisas ali na sua vida. Amém ou não? Hebreus 10, 38. Quero convidar você a abrir esse texto lá. Hebreus 10, verso 38. Diz assim, Hebreus 10, 38. Não sei se vai dar tempo dos irmãos abrirem, mas quem não conseguir abrir, acompanhe comigo. Diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, nele não se terá prazer a minha alma. Então a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Nós que recebemos o Senhor, Ele quer que nós vivamos pela fé, declarando palavras de fé e não de morte. Quantos vivem declarando palavras de morte sobre o seu trabalho, sobre a sua casa, murmurando, reclamando? Declare palavras de vida, amém? Diga assim comigo, a minha casa é abençoada. Diga, os meus filhos são abençoados. Diga, o meu emprego é muito bom. Diga, o meu chefe é maravilhoso. Pastor, está piorando o negócio aí, pastor, acho que eu já estou mentindo. Continue declarando. Declara assim comigo, o meu marido é uma bênção. Diga, a minha esposa é uma bênção. Diga, Deus me deu a melhor família, os melhores pais, a melhor casa, o melhor carro. Amém? Declare palavras de fé. Tenha um coração grato diante de Deus. Nós precisamos declarar algumas coisas. O que é que eu tenho que declarar, pastor? Você precisa declarar primeiro a palavra de Deus. Lá em Josué 1:8, não precisa abrir, eu vou ler, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito.
então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quer ver uma pergunta que todo mundo vai responder positivamente? Quem quer ser bem-sucedido aí em todas as áreas da sua vida, levanta a mão aí para eu ver. No casamento, no emprego, na escola, no trabalho, todos querem, amém ou não? Mas aqui a palavra está dando o segredo para você ser bem-sucedido. Qual que é o segredo? Ele fala 3 coisas. Você não pode cessar de falar das coisas deste livro. Que livro é esse que Josué está falando aqui? A palavra. Você não pode cessar de falar do que está na palavra. Você precisa também meditar nessa palavra de dia e de noite. E precisa também colocar em prática, fazendo segundo tudo aquilo que está escrito. Então, primeira coisa ele diz: nós precisamos falar. Eu preciso falar, não o que eu vejo, mas o que a palavra está dizendo ao meu respeito. Se a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, mesmo que lá na sua casa só tenha o ovo frito, você tem que declarar: Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. Senhor, eu declaro hoje, eu declaro que o Senhor vai derramar sobre a minha mesa bênçãos sem medidas. Vou contar algo aqui para os irmãos, acho que eu nunca contei isso para ninguém. Eu era pastor ali na cidade de Guaraí, nós ficamos 3 anos lá. Irmãos, e assim, nós passamos por muita dificuldade financeira, muitos problemas. E eu lembro, com toda a sinceridade do meu coração, lembro que tinha dias que a gente não tinha o que comer, não tinha. Às vezes ficava ali 2 dias sem ter nada para comer. E aí eu olhava para minha esposa e eu falava: meu Deus, mas nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus. E Deus vai suprir. E esses dias nós estávamos no supermercado fazendo uma compra. E olhando ali na parte dos congelados, né? E aí eu falei para ela: você lembra daqueles momentos que nós passávamos tanta necessidade, a ponto de juntar os dinheiros, as moedinhas ali, para comprar aquela de frango, como é que é o nome que fala? Empanado? Empanado de frango. Para os 2. Nós já chegamos a passar momentos assim, R$1, era R$1, mas às vezes não tinha para comprar o do dia, passava necessidades, e aí nós comíamos aquele empanado e falava: Senhor, esse frango aqui é maravilhoso, deixa eu comer essa coxa aqui, Deus, obrigado. E esses dias nós fomos ali no supermercado, e ela falou: amor, vamos comprar esse frango aqui só de raiva, inteiro. Falei: rapaz, mas sozinho, nós vamos comer esse trem sozinho. Vamos, só de raiva. Falei: vamos. Compramos lá, e pegou uma coxa, eu peguei o pescoço do frango. Falei: vamos. E aí, comemos na realidade. E Deus tem nos abençoado muito. Eu falo para os irmãos que Deus tem prosperado sim nas nossas vidas. Hoje eu não reclamo de nada, porque eu percebo que hoje talvez está ruim, mas com certeza amanhã vai ficar melhor em nome de Jesus. Eu creio que quando nós falamos, as coisas acontecem, irmãos. As coisas acontecem. Deus, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, através da sua fé. Eu lembro de alguém que contou uma história para mim, dizendo que um camarada perdeu o dedo, e aí ele foi mostrar para o pastor, né? Pastor, perdi o dedo. E o pastor olhou para ele, né? O pastor otimista, falou: irmão, isso não é nada, Deus está com você. O que é um dedo, né? Tá bom, você tem mais 19, você não vai morrer por causa desse dedo. Aí ele mostrou para outra pessoa o dramático. Aí o dramático olhou para ele e falou: eixe, rapaz, você perdeu o dedo, tadinho de você, você nem anda direito mais.
Sem esse dedo mindinho aí, eu já vi dizer que ninguém não anda nunca mais do mesmo jeito. Então você está frito. Acabou a sua vida, você não vai dar conta de calçar nada mais. Mas rapaz, é o seguinte, acabou, não, morreu, vai dar até um infarto se brincar. Esse é o dramático. Com relação à mesma situação, vai vendo aí os pontos de vista, as declarações. Vai vendo aí como que cada um enxergou. Aí ele chegou na manicure, falou, ó, perdi meu dedo, o que você acha? Mostrou, né? Mostrou o dedão arrancado, falou, não, é bom que agora você tem 10% de desconto. Menos um dedo, né? Menos uma unha. Chega ali para aquele irmão que é piadista e fala, meu irmão, perdi o dedo. Ele falou, não, fica em paz, você está indo para o céu a prestações. Foi um pedacinho, daqui uns tempos vai mais. Mas cada um teve uma declaração diferente. Eu pergunto para você, qual é a sua declaração quando as coisas não vão bem? Quais são as suas declarações? Quando parece que tudo está dizendo que não, o que você fala? Porque é isso que vai mudar, é isso que vai gerar fé ou não dentro de você. Amém, irmãos? Então, é falando que você vai ser incentivado a meditar. O que é meditar? É um nível mais profundo do entendimento. Agora eu vou meditar naquilo que eu falei. Se eu falo, Deus vai gerar no meu coração a meditação. Isso é automático. Ninguém vai ter que insistir com você. Não, medita, olha o que Deus está fazendo. Não, isso é automático de nós. Quando você fala algo, você vai meditar naquilo que você falou. Então, quando nós meditamos, o Senhor vai ministrando aquilo de tal forma no nosso coração, que a nossa fé vai se engrandecendo e vai aumentando. E o último resultado da fé prática não é falar, não é meditar, mas é o fazer. É quando aquilo que você falou, aquilo que você meditou, começa a se tornar realidade, e logo você está praticando aquilo que você disse, aquilo que você meditou. Essa é a fé que nós temos que ter. Nós falamos para ter, falamos para receber. Então, quem fala só coisas ruins, ele não tem nenhuma alternativa para ele receber algo de bom. Então é melhor ser louco, é melhor comer um empanado achando que é um frango mesmo. É melhor você declarar para a geladeira que não tem nada e falar, Senhor, o Senhor vai derramar bênçãos sem medidas, e daqui uns tempos essa geladeira aqui vai estar cheia. Deus vai fazer, Deus vai derramar. Um dia um irmão contando para mim que o sonho dele, o desejo maior que ele tinha, era de comprar aqueles iogurte Donete, um pretinho, chocolate, Danete. Ele falou, ô pastor, mas eu queria tanto ter Danete na minha casa para eu tomar na hora que eu quisesse. E eu falei, uau, mas aquele trem não é caro. Não podia ser do outro, do pequenininho, do simplesinho, né? Você só quebra assim e ele já está pronto. Ele, não, eu gostaria de ter o Danete. Eu falei, irmão, mas por que você queria isso? Ele, não, era algo que eu tinha desde a infância. E eu falei, e agora? Como é que tá? Não, agora eu compro aí uns por mês, dá para saciar o meu desejo. E Deus me abençoou a ponto de eu ter condições de comprar aquilo ali. E eu fiquei pensando, meu Deus, mas será que Deus se importa até com o iogurte que eu estou tomando? Eu quero também, ué. Eu falei, irmão, o que você fez? Você orou? Eu falei, Senhor, eu queria tanto um Danete. Aí, essas compras eu falei, amor, eu olhei lá o preço daquele trem e falei, amor, vamos levar só 2 hoje, né? Aí você toma um e eu tomo outro. Quem sabe daqui uns dias a gente pode comprar mais. Mas até com os mínimos detalhes, você precisa ter declarações de fé. Você não se preocupa com os mínimos detalhes do seu filho? Eu tenho uma filha,
Irmãos, eu não sei se é só nós, mas toda vez que vai sair, aí põe uma faixa. Aí, às vezes eu ponho uma faixa, eu falo, não, essa faixa aqui é bonita demais. Aí a minha esposa chega lá e fala, não, mas faixa verde em roupa rosa. Eu falei, mas tá tão bonita essa faixa. Não, mas não combina. Eu falei, uai, existe isso de combinar? Não sabia não. Aí agora eu já ponho, eu olho. Tem a manguinha rosa, eu ponho lá a fitinha rosa. Tem um pedacinho, e até esses detalhes. Até os detalhes a gente se preocupa. Os mínimos detalhes. Então, se você que é homem natural e se preocupa com os mínimos detalhes na vida dos seus filhos, até com o tipo de lápis que ele vai usar na escola, se é o lápis da Barbie, se é o lápis de quê? Do Batman, do que é? Se você se preocupa até com isso, imagine o que Deus, que é o nosso Pai, pode se preocupar conosco. Deus quer levar você, meu irmão, a ter declarações de fé, a crer no impossível, a crer que o Senhor pode levar você a lugares altos nele e a desfrutar do melhor de Deus. Mas para isso você precisa falar, meditar e fazer. Amém? E para finalizar, eu quero contar a história, o exemplo aqui da mulher sunamita. Pegue a sua Bíblia, 2 Reis 4, 25. Chamar os irmãos do louvor aqui. 2 Reis 4, verso 25. Quando você fala, vai levar você a meditar. E a conclusão é que estas palavras vão se tornar realidade em sua vida. 2 Reis 4, 25. Hoje nós temos que mudar as nossas práticas, amém, irmãos? Olhar com os olhos de fé e declarar a rocha. Lá no deserto, o povo estava sem água para beber. E Deus falou, fala rocha, Moisés. Pode falar que a rocha vai sair água. E ele foi lá e desceu a paulada na rocha. Mas ainda assim saiu. Deus mandou só dizer, só falar. E em outro momento eles foram beber água, a água estava amarga. O Senhor falou, não, abençoa que ela vai se tornar numa água potável. E o Senhor foi cumprindo ali os desejos daquele povo. Tudo por quê? Porque eles tinham declarações, porque eles tinham fé. Murmuravam muito por um lado, mas o Senhor teve muita misericórdia deles. Irmão, se nós formos ler essas histórias, você vai ver que eles mais murmuravam do que tinham fé. Mas ainda assim o Senhor foi capaz de abençoá-los. Alguém um dia deve ter lá no sol quente, né, do deserto, virou e falou, ô sol quente. E o Senhor mandou uma nuvem para andar em cima deles, para fazer sombra. Você sabe que o deserto de dia chega a mais de 50 graus, e à noite chega às vezes a 0, abaixo de 0. E aí o povo reclamou do calor, Deus mandou a nuvem, mas agora à noite faz frio demais. Aí o que Deus fez? Mandou uma coluna de fogo para esquentar o povo. Deus guiou o seu povo, cuidando dos mínimos detalhes. O povo não tinha armazém, não tinha lugar para comprar. Deus fez cair maná do céu. O povo enjoou de comer maná, falou, só tem isso, Senhor, no cardápio, não tem nenhuma carninha aí. Deus mandou codorna. Falou, come codorna, pode pegar, come o tanto que vocês quiserem, come o ovo, come tudo que vocês quiserem. E Deus cuidou dos mínimos detalhes, mesmo sendo um povo que murmurava, reclamava. Quanto mais, irmãos, a nós, se nós tivermos hoje um coração grato diante de Deus. Mas o exemplo mais interessante com relação a isso aqui que eu estou falando é o exemplo dessa mulher sunamita, porque o filho dela tinha morrido, morreu. O profeta Eliseu foi visitá-la e ela
cuidou do profeta, abençoou a vida do profeta ali, de alguma forma, dando comida. E ele então conheceu essa família. Só que o menino morreu depois de um tempo. E aí Josué estava ali por aquelas bandas daquela cidade, quase no dia que o menino morreu. Não me lembro bem aqui se foi num dia anterior que o rapaz morreu ou se foi no mesmo dia. E aí a Bíblia diz que Josué viu a mulher, falou para o seu servo Geazi ir até ela e perguntar como é que ela estava, com o filho morto. O que você acha que essa mulher respondeu? O que você acha? Vamos ler? 2 Reis 4:25 diz: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis ali a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido e com o teu menino? Vai tudo bem? Como é que está o marido? Como é que você está? Como é que está lá na sua casa? Como é que está o menino? O menino tinha acabado de morrer. Como é que está a resposta aí na sua Bíblia, meus irmãos? Está tudo bem. Tem umas traduções que são mais ousadas, que dizem assim: está tudo muito bem. Será se estava tudo muito bem mesmo? Perdeu um filho, será se estava bem, meus irmãos? Sim ou não? Ela estava gritando por dentro, chorando e falando: Senhor, mas por que que isso aconteceu? Mas parece que quando o profeta viu ela, ele sentiu isso. Ele sentiu a necessidade de fazer talvez ali um teste. Falou: não, eu vou perguntar como é que essa mulher está, se ela está maldizendo, né, ao Senhor, ou bem dizendo ao nome dele. Ela poderia falar: ah, esse Deus que você serve é ruim demais, tirou meu filho. Depois daquele dia que você comeu lá em casa, meu filho morreu. Que Deus é esse? Poderia ter culpado a Deus, poderia ter culpado o profeta, poderia lançar pragas sobre Deus, poderia maldizer ao Senhor. Mas o que que ela falou? Está tudo bem. Se nós lermos a história, talvez é uma história das mais sensacionais da palavra de Deus. Depois você pode ler ela inteira, não vai dar tempo de nós lermos. E aí a Bíblia diz que o profeta acompanhou ela até a casa. Chegou lá, encontrou o menino morto. Encontrou o menino morto. E ele virou para ela e falou o seguinte: o seu filho só está dormindo. Ela falou: não, eu já sei que ele está morto, não precisa me enganar. E a Bíblia diz que ele foi lá, se deitou sobre o menino, e aquele que estava morto ressuscitou. Tudo por causa de uma declaração de fé. Deus honra quando você declara com fé, meu irmão. Deus honra quando você fala: está tudo bem, quando tudo está ruim. Deus honra quando você fala: não está faltando nada, quando parece que está faltando tudo. Talvez alguém pode falar: pastor, mas como que alguém que está à frente da igreja pode passar necessidade, meu Deus? Ninguém perguntou, ninguém falou nada. Os irmãos perguntavam, eu falava: está muito bem, Deus está no controle, está tudo maravilhoso. Não ganhava nem um centavo, né? E falava: tá bem, Deus está fazendo, né? Deus está cuidando, Deus está abençoando, Deus está falando, Deus está agindo. E declarava: está tudo muito bem. Eu vou dizer algo para os irmãos aqui. A maior experiência que eu tive de fé na minha vida, teve um dia que a minha esposa chegou para mim e falou: olha, não tem nada, estou com fome. Eu sei que você não está ganhando nada, mas o que nós vamos fazer? Aí eu falei: eu vou arrumar um emprego então. E aí eu saí procurando emprego, deixei currículos em tudo que é lugar que você imagina. Passou uma semana, ninguém me chamou, ninguém ligou, não fazer entrevista nenhuma.
E eu falei: Senhor, o Senhor é quem me levantou, o Senhor vai me sustentar. Eu sou chamado do Senhor e eu creio que a minha casa não vai faltar nada. E aí, eu lembro que na mesma semana, o chefe da irmã dela, mora em Palmas, de uma empresa lá de monitoramento, me ligou, falou: não, eu queria falar algo com vocês aqui, eu estou sentindo algo, Deus colocou um desejo muito forte aqui no meu coração de fazer algo, de abençoar a vida de vocês, e eu queria saber como que eu posso abençoar. Aí eu falei: não, você pode abençoar orando, abençoa orando, se você orar, Deus vai fazer grandes coisas já na nossa vida. Ele: não, orar tem quem ore. Aí eu sei que vocês estão recebendo a oração de todos os membros ali, eu quero ajudar financeiramente, é possível eu dar uma oferta para vocês todo mês? Eu falei: uai, se o seu coração está mandando, está dizendo para fazer, eu não posso rejeitar. Se é uma oferta, eu não posso rejeitar. E aí eu pensava assim, eu falei: não, deve mandar aí uns 50 reais, né? Aí ele falou: não, eu mandei lá, pastor, na sua conta, e todo mês eu vou mandar esse mesmo valor. E aí eu falei: amor, vamos lá, porque ele mandou o dinheiro, vamos lá sacar e nós já vamos comprar ali, porque estava com fome, não tinha nada. E aí, quando nós chegamos no banco, que olhamos o extrato, falou: uai, tem alguma coisa errada aqui. Ele mandou um salário mínimo para nós, acho que era 780 reais, 740, alguma coisa assim. Mandou um salário mínimo. Não, eu acho que ele transferiu errado. Eu liguei na hora para ele, falei: você mandou um salário mínimo aqui, acho que você mandou errado. Não, é isso, pastor, que eu quero ajudar com esse valor aí. Quero dar um salário mínimo para vocês. Calma aí, ó. Por que eu estou contando isso aqui? Porque foi uma experiência que eu vivi muito forte. E aí eu falei: pois é, mas você vai mandar todo mês? É. Falei: é mesmo? Eu não estava acreditando. Aí eu falei para minha esposa: não, ele disse que vai mandar todo mês. Ela falou: não estou acreditando não, deixa eu perguntar aí, é todo mês? É, todo mês. E Deus nos abençoou ali, irmãos, por quase 2 anos Ele nos abençoou. E para você ter uma ideia, ainda mais, depois de 2 meses, ele me ligou, eu falei: vixe, arrependeu, já vai cortar. Ixi. Aí eu pensei lá no fundo, né? Aí minha esposa falou: não, Deus está no controle, Deus vai fazer. Nesse dia ela que declarou fé, eu não declarei. Eu falei: não sei nem se eu atendo, estou até com medo, porque ele deve ter desistido do plano, né? Aí minha esposa: não, Deus está conosco. E aí eu falei: não, vou atender. Aí atendi, ele falou: pastor, você tem um tempinho aí para orar? Eu falei: tenho sim. Pelo que você quer que eu ore? Não, nós estamos para fechar um contrato aqui com a UFT, que é a Faculdade Federal lá de Palmas, e eu queria que o senhor orasse. Aí na hora deu alívio, né? Falou: oh, aleluia, que é só para orar, né? Aí oramos lá, ali na hora mesmo, choramos mesmo pela vida daquele irmão, porque ele nos ajudou muito. E eu falei: Senhor, já está ligado nos céus, o Senhor vai dar uma resposta, se possível ainda hoje. O Senhor vai fazer, vai liberar isso aí. Irmãos, acho que foi questão assim de umas 2 horas. Ele me ligou: o pastor chorou.